9h33. Vamos seguir falando de economia, mas agora com Malan Gani. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Ótima semana. Boa semana para nós. O setor público consolidado registrou um déficit primário de mais de 20 bilhões de reais em agosto, menor que o saldo negativo do mesmo mês do ano passado. Bom? Olha, número é ruim pelo seguinte, né? Porque essa dívida pública não está diminuindo porque o gasto não diminui. Então, a gente está falando aqui de um déficit primário de 21 bilhões de reais. Se a gente pegar no acumulado de 12 meses, 256 bilhões de reais. Isso equivale a 2,26% do PIB. A dívida bruta está em 78,5% do PIB. 8,9 trilhões de reais. E esse é o motivo pelo qual, Lívia, que a taxa de juros dos títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação está subindo. Quando a gente observa lá as taxas do Tesouro Direto, essas taxas hoje estão muito atrativas. E por que elas estão muito atrativas? Além da perspectiva de elevação da taxa Selic, a taxa de um título público nada mais é do que uma perspectiva futura dessa taxa Selic, né? Então, qual que vai ser a taxa Selic de hoje até um vencimento, mais um prêmio de risco. E a taxa está muito atrativa porque o prêmio de risco está alto, está se elevando. E está alto por quê? Porque a dívida pública não diminui e caminha para 80% do PIB. Qual que é o problema disso? O problema é que numa dívida alta, o mercado, os investidores, nós aqui, para emprestarmos dinheiro para o governo, a gente começa a pedir mais prêmio, porque a gente entende que o risco de crédito, de não pagamento, está maior. Então, eu falo, opa, eu quero mais taxa de juros. Pedindo mais taxa de juros, o governo também tem que pagar mais taxa de juros e essa dívida começa a ficar crescente, por isso que é importante cortar na carne os gastos públicos. O que seria aceitável em termos de percentual no PIB para uma dívida pública? 80% é o que a gente pode registrar aqui no Brasil, 70%, 60%. Eu estou te perguntando por quê? Porque países desenvolvidos têm também um endividamento muito alto. É uma boa pergunta, porque os países desenvolvidos eles têm uma realidade diferente do Brasil. Primeiro, porque eles têm uma capacidade muito maior de refinanciar essa dívida. Vamos pegar um caso extremo que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em última análise, o que eles podem fazer? Eles podem emitir dólares para pagar a dívida, obviamente gerando uma inflação mundial. Mas a capacidade, a credibilidade do Japão, que tem uma dívida pública muito maior do que a gente, é muito maior. Então, o Brasil, quando a gente fala em 80% de dívida PIB para o Brasil, é pior do que 120% para o Japão, dada a realidade do Brasil. Então, o que seria um patamar mais aceitável? A gente estabilizar ali em torno de 60%, 70%. 80% é um número que a gente não pode mais errar. Então, se a gente cruzar essa fronteira, a gente tem que fazer uma lição de casa do ponto de vista fiscal, caso contrário, começa a ficar muito difícil rolar essa dívida, ou seja, formar um novo endividamento para pagar a dívida pré-existente. Obrigada, Gani. Até já.